fusão entre a razão e a experimentação. Racionalismo e experimentalismo se fundem no chamado juízo analítico a posteriori, construindo, então, uma nova forma de se conhecer o mundo através do que Kant chamou de o sujeito transcendental, aquele sujeito que transcende a razão e transcende a experimentação, o sujeito capaz de criar uma nova revolução do conhecimento, o que Kant chamou de revolução, a nova revolução copérnica. E aí, na nossa última aula, nós estávamos tratando de um dos aspectos mais complexos de Kant, que é o juízo. Não é? O que é o juízo, professor? Os juízos são julgamentos, afirmações sobre a realidade que vivemos, sobre o mundo que experimentamos, e constantemente, após experimentarmos o mundo, nós temos impressões sobre esse mundo, nós temos ideias sobre esse mundo, e emitimos juízos, como, por exemplo, se algo é melhor do que outra coisa, se algo é bom, se é algo ruim, se é mais saboroso ou menos saboroso, se é menos ou mais salgado, né? E você, ao emitir juízos de valor sobre sobre algo que você experimenta, você está produzindo conhecimento. E aí Kant é o cara da revolução do conhecimento, né? E aí eu vou partir desse aspecto do juízo, revisar o juízo analítico e o juízo sintético para a gente concluir e dar sequência, fechar Kant. E hoje ainda nós vamos entrar em sociologia e vamos analisar religião e sociedade a partir da concepção sociológica, tudo bem? Então deixa eu projetar para você o slide aqui. Se você não tiver esse slide, que é o capítulo, os módulos 7, 8 e 9, por favor, entre em contato comigo que eu envio ele de novo para você, tá? Mas não deixa de ter esse slide, não. Beleza, pessoal. Vocês estão conseguindo visualizar o slide aí? Está aparecendo para vocês? Sim. Beleza, então. Então, o que a gente viu na nossa última aula, tá? O Immanuel Kant, ele propôs que os juízos são julgamentos sobre o mundo que vivemos, ok? E esses julgamentos podem ser de dois tipos, os juízos analíticos e os juízos sintéticos. Os juízos analíticos é uma pura e simples análise construída pela razão, é a priori, ou seja, antes das experiências. Enquanto o juízo sintético, né, também conhecido como ampliativo, é aquele juízo que é fruto da análise mais observação, ou seja, ele é fruto das experiências. Então, ele é um juízo a posteriori, ou seja, construído depois das experiências. Antes de experimentar, a priori. Depois de experimentar, a posteriori. E aí eu gosto muito do exemplo do limão, que ele é bem didático, provavelmente todos vocês já provaram limão, né? Se alguém disser para você verde, redondo, rugoso, ácido e cítrico, a primeira coisa que vem à sua cabeça, antes mesmo de você experimentar, provavelmente é um limão. Então, ao concluir que é um limão, você usou pura e simplesmente a razão, sem experimentação, então é um juízo analítico a priori, que precede as experiências. E aí você vai observar o limão, você vai analisar, vai fazer experiências, você vai provar o limão e chega à conclusão se ele é menos ou mais azedo, se ele é menos ou mais rugoso, menos ou mais verde, menos ou mais cítrico. E aí, a partir do juízo sintético a posteriori, construído depois das experiências, você tem uma nova visão sobre o limão. Então, juízo analítico a priori, só razão. Juízo sintético, né, a posteriori, experimentação. E aí, qual é a sacada de Kant, né? A malandragem de Immanuel Kant? A malandragem de Immanuel Kant foi justamente conciliar, unir, né? Somar juízo analítico com juízo sintético. Ele criou o juízo sintético a priori. O que é o juízo sintético a priori? É o momento que eu vou fundir razão com experimentação. E ao fundir razão com experimentação, basicamente, né? O que ele pegou de importante lá do juízo, né? A fusão do sintético mais o a priori. O sintético é o trabalho da análise mais observação daquilo que se apresenta no mundo, né? E daquilo que você vai conhecer, ou seja, o uso das experiências. Enquanto o a priori trabalha a lógica racional. E aí eu até ensinei uma técnica para você distinguir, né, os tipos de juízo. É só olhar. Todas as vezes que o predicado não acrescenta absolutamente nada ao sujeito, esse juízo é um juízo analítico a priori. Mas se o predicado acrescenta algo novo ao sujeito, é um juízo sintético a posteriori. Só lembrando, professor, o que é predicado, o que é sujeito?
Na oração, nós temos o composto entre o sujeito e o predicado. O sujeito é aquele que pratica a ação ou recebe uma ação. O predicado é as características desse sujeito, né? E aí, quando você analisa, por exemplo, uma frase típica, né? O quadrado possui 4 lados, né? O triângulo tem 3 lados. Você não precisa saber o resto da frase, né? Ou seja, o predicado não acrescenta absolutamente nada ao sujeito, porque você sabe que todo triângulo tem 3 lados e realmente o quadrado tem 4 lados. Agora, se falam para você, o quadrado é equilátero, o quadrado é retângulo, o triângulo é equilátero. Isso é uma informação nova. E se é uma informação nova, só é possível depois das experiências. Então, é um juízo sintético a posteriori. Nós vimos tudo isso na nossa última aula, né? E agora nós vamos falar sobre a nova revolução copérnica a partir do juízo sintético a priori, em que o pensamento filosófico de Kant propõe buscar conhecer o mundo, buscar conhecer o ser humano e buscar conhecer os próprios limites do conhecimento. Tudo bem até aí? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, galera? Tudo bem, galera? Tudo. Beleza, então. Então, o que Kant nos propõe? Para que nós alcancemos o juízo sintético a priori, ou seja, a fusão entre a razão e a experimentação, Kant propõe a chamada nova revolução copérnica, de pensar, ver, conceber o mundo. Assim, o Kant propõe que nós, filósofos, e o ser humano busquem conhecer o mundo que ele vive, conhecer o próprio ser humano a si mesmo e buscar conhecer os limites do conhecimento, dos instrumentos para conhecer e também do conhecimento. E da relação entre o sujeito do conhecimento e o objeto do conhecimento é que nasce o sujeito transcendental. Vamos explicar isso de novo. Como é que era no racionalismo de René Descartes? O sujeito que pensa de maneira lógica e racional predomina sobre o objeto, lá no racionalismo. Como é que é no empirismo, professor de Locke, David Hume, Francis Bacon? No empirismo de Francis Bacon, David Hume e John Locke, o objeto que eu vou observar predomina sobre mim, o sujeito. Já em Kant, no criticismo kantiano ou no juízo sintético a priori, existe uma relação de troca, uma relação entre o sujeito e o objeto, que é desta relação entre sujeito e objeto que nasce o sujeito transcendental. Então, enquanto no passado racionalistas não falavam com empiristas, empiristas não falavam com racionalista, o Kant vai propor, gente, vou parar com essa bobeira. Vamos pegar aquilo que há de melhor em cada uma das correntes de pensamento, vamos pegar aquilo que há de melhor em cada uma das teorias filosóficas e vamos construir uma nova forma, um novo caminho. Esse novo caminho é o caminho, necessariamente, né, em que vai levar à nova revolução copérnica. A fusão entre razão e experimentação, estabelecendo uma relação entre o sujeito e o objeto que ele vai conhecer. Então, se eu quero conhecer um limão, eu não posso submeter o limão à minha forma de pensar, e menos ainda achar que o limão é superior a mim que penso. Eu tenho que estabelecer uma relação de igualdade. Eu, que sou o ser que experimento, e o objeto, que é o ser que será experimentado. Aquilo que Professor, falar. licença. Eu só consegui entrar agora na aula. Você pode fazer um breve resumo do que você falou até agora, por favor? Na verdade, eu comecei agora. Estou entrando aqui nesse. Eu fiz uma revisão daquilo que a gente viu sobre o juízo sintético, que a gente viu na nossa última aula, praticamente a revisão, e eu entrei agora nessa parte de a nova revolução copérnica. Esse é o primeiro slide, tá, que eu estou analisando. E aí, o que essa parte aqui trata, né? Ela trata da maneira como o conhecimento pode ser produzido. Por exemplo, os racionalistas submetiam o objeto à sua capacidade de pensar. Os empiristas colocavam o objeto predominante sobre o sujeito, enquanto Kant estabelece uma relação de reciprocidade entre o sujeito que quer conhecer o mundo e o objeto que ele vai conhecer. E o que seria essa nova revolução copérnica? Seria justamente isso. Você estabeleceu uma relação entre sujeito e objeto, de onde nasce o sujeito transcendental. E esse sujeito transcendental é aquele que se coloca acima do empirismo e acima do racionalismo. E como construir esse sujeito transcendental, essa nova revolução copérnica, esse juízo sintético a priori? Aí o Kant propõe
Buscar conhecer o mundo, buscar conhecer a si mesmo, o ser humano, e buscar conhecer os limites do conhecimento. Tudo bem? Sim, professor, obrigada. Show de bola. Dúvidas, galera? Perguntas? Podemos continuar? Sim. Beleza? Ok, então. E aí o Kant vai nos ensinar também que existem formas diferentes de sensibilidade e formas também diferentes de conhecimento. Ok? Para Kant, a capacidade de experimentar o mundo, a capacidade de pensar sobre esse mesmo mundo que vivemos, ela faz parte da nossa natureza, a natureza humana. Nós nascemos com essa capacidade de experimentar e pensar. Nem todos os animais desse planeta têm a mesma capacidade que nós temos, ou seja, de ter entendimento sobre aquilo que experimentamos. E assim para Kant, o conhecimento nasce da razão, que nos permite entender o mundo, e do sentido, que nos permite sentir o mundo, experimentar o mundo. Então, o conhecimento verdadeiro, ele nasce da nossa capacidade de experimentar e da nossa capacidade de pensar. Se só experimentássemos o mundo e não fôssemos capazes de pensar, nós seríamos um animal, como, sei lá, um cachorro, né? Como um orangotango, como um chimpanzé, como um pássaro, qualquer outro animal, menos um ser humano. O ser humano, ele experimenta o mundo, ele tem capacidade de experimentar? Claro que tem, mas ele não tem capacidade de pensar racionalmente sobre aquilo que experimentou. Animais agem por instinto. O que é um instinto? Professor, fome, coma, sede, beba, perigo, fuja. Pronto, final. Nós, seres humanos, não. Nós, além de sermos capazes de sentir, experienciar esse mundo, também podemos pensar sobre aquilo que experimentamos. E isso nos torna imprevisíveis. Eu li hoje mesmo um artigo de uma revista científica que trata que o ser humano, entre todos os animais, é o ser mais imprevisível da face da Terra. Você pode prever o comportamento de aves, você pode prever o comportamento de uma matilha de lobos, você pode prever o comportamento de formigas, você pode prever o comportamento de um cão, mas o comportamento do ser humano é imprevisível, constantemente imprevisível. E, claro, né, isso em parte é porque nós somos seres autodeterminados. Nós não somos determinados pela nossa natureza. Então, repito, nós temos formas de sensibilidade e de conhecimento. A sensibilidade depende do sentido, o conhecimento depende do entendimento, ou seja, da razão. E somos seres especiais justamente por isso, segundo Immanuel Kant. Nós somos especiais, diferentes, porque é da nossa natureza sermos capazes de experienciar e sermos capazes também de pensar sobre aquilo que experimentamos. E aí o Kant faz uma divisão entre as formas a priori de sensibilidade e as formas a priori de entendimento. Tudo bem? Isso não é difícil, tá? É o chupetinho no mel de fácil. Vamos lá. Qual é a diferença entre as formas a priori de sensibilidade e a forma a priori de entendimento? Sensibilidade, sentido. E aí eu vou dizer algo para você. Você só pode experimentar alguma coisa porque essa coisa ocupa lugar no tempo e no espaço. Olha o que eu estou dizendo. Você só pode experimentar, ver, tocar, ouvir, sentir com olfato, paladar, visão, audição, alguma coisa, porque essa alguma coisa, ela ocupa lugar no tempo e no espaço. Se ela não ocupasse lugar no tempo e no espaço, você não seria capaz de experimentar. Resumidamente, se ela não ocupa lugar no tempo e no espaço, essa coisa não existe. Bem? Então, você só é capaz de experimentar aquilo que ocupa um lugar no tempo e no espaço. Então, você só pode observar, experimentar o limão, porque o limão ocupa um lugar no tempo e no espaço. Ou seja, porque ele existe. Igualmente, você só pode dizer se o limão está longe ou perto, se ele é grande ou pequeno, se ele é maior do que uma uva ou menor do que uma jaca, porque você tem noção de espaço e você tem noção de tempo. E o mesmo pode ser de uma música, ou de um canto de um pássaro. Você só pode dizer que uma música existe, se ela é menos ou mais melódica, porque a música ocupa um lugar no tempo. Ok, então beleza. O que é a formas a priori de sensibilidade? É tudo aquilo que você pode experimentar. E se você pode experimentar, significa que aquilo que você está experimentando, com seu olfato, paladar, visão, audição, ocupa um lugar no tempo e no espaço. E quando você experimenta, usando os seus sentidos, e aí você começa a pensar sobre aquilo que você experimentou, você tem as formas a priori de entendimento. Sensibilidade, sentido, entendimento, razão. E aí você começa a pensar
E ao pensar, você começa a obter dados sobre aquilo que você experimentou. E existem 4 tipos de dados que você pode coletar de algo que você experimenta, que Kant chama de categorias. Basicamente, são características daquilo que você vai experimentar. Categorias como quantidade, unidade, pluralidade, menos, mais, muito, pouco, qualidade, melhor ou pior, bom, ruim, relação de causa e efeito, ação e reação, e modalidade, se algo existe, não existe, se é possível e impossível. Então, repito, a partir do momento que você experimenta, você coleta dados e raciocina, pensa através da sua capacidade de entendimento, da sua razão, e coleta informações sobre aquilo que você experimentou. Professor, me dá o exemplo do limão. Se ele é menos ou mais azedo. Se ele é menos ou mais azedo, aqui, ó. Se ele é bom ou ruim, opa, é uma qualidade. Se o limão, né, causar na sua pele uma queimadura, causa e efeito. O limão causou a queimadura na sua pele. Quantidade, se você tem lá vários limões, né, você conta ele, você tem uma relação de quantidade. Se ele é possível e impossível, né, se é ou não é um limão, modalidade. Então, a partir do momento que você experimenta, você coleta categorias, dados, e a partir desses dados você chega ao conhecimento. E aí o Kant vai chegar à seguinte conclusão: todo conhecimento, absolutamente todo conhecimento, ele começa com as experiências e termina com a razão. Ou seja, começa com as formas a priori de sensibilidade, daquilo que ocupa lugar no tempo e no espaço, e termina com a forma a priori de entendimento, que é você pensando sobre aquilo que você experimentou. E ao pensar sobre aquilo que você experimentou, você cria dados, categorias, quantidade, qualidade, relação e modalidade. Tudo bem até aí, galera? Difícil? Perguntas? Vamos lá. Todo mundo entendeu a diferença entre Até agora tá tranquilo, professor. Ok. Entenderam formas a priori de sensibilidade, formas a priori de entendimento? Tudo tranquilo? Beleza, então. Vamos continuar, então, tá? Então, resumindo, tá? Só para a gente fechar a nossa ideia, para Kant, o ser humano só pode ter experiências sensíveis devido ao tempo e do espaço. E após ter experimentado algo, nós somos capazes de criar conexões por meio da nossa capacidade de pensamento. E aí, essas conexões formam as categorias: quantidade, qualidade, relação e modalidade. E o conhecimento é resultado da ação ocorrida entre as experiências, o empírico e a razão. Você jamais chegaria à conclusão de que o verde, redondo, rugoso, ácido e cítrico é o limão se você nunca tivesse experimentado o limão. Então você só pode chegar à conclusão de que o verde, redondo, rugoso, ácido e cítrico é um limão se algum dia você já experimentou um limão. O mesmo pode-se dizer das características do próprio objeto. Você só pode dizer se algo é azedo se alguém um dia te deu algo azedo para provar e você provou e achou aquilo muito azedo e a pessoa falou para você: isso é azedo. A mesma coisa a cor verde. Se você nascer, né, e a pessoa chegar para você e mostrar um limão e falar que aquilo é vermelho, e você crescer a vida toda acreditando que aquilo é vermelho, você vai crescer a vida toda acreditando que o limão, na verdade, não é verde, ele é vermelho. Ou seja, tudo depende das nossas experiências. Começa com a experiência e termina com a razão. Ok? Outro conceito muito importante de Kant, na verdade, 2 outros conceitos, é o conceito de fenômeno e o conceito de noúmeno. Tudo bem? O que é o fenômeno? O que é o noúmeno? O Kant nos disse que o conhecimento ele depende das experiências e da razão. Então, aquilo que não pode ser experimentado não pode ser conhecido. Então, se eu não posso experimentar algo, eu não posso conhecer esse algo. Assim sendo, né, para que seja possível conhecer, nós dependemos dos fenômenos que aquele ser emite para nós. Por exemplo, você tem os fenômenos da natureza, como a chuva, um raio, relâmpago. Os fenômenos, né, se você buscar na origem dessa palavra, que vem do grego, fenômeno significa aquilo que se pode ser visto, que são justamente as características do ser ou do objeto que você vai experimentar. Então, quais são os fenômenos que um limão, por exemplo, ele proporciona a você? O gosto azedo é um fenômeno do limão. O cheiro cítrico é um fenômeno do limão.
a cor verde é um fenômeno do limão, a sua casca rugosa é um fenômeno do limão. Verde, redondo, rugoso, ácido e cítrico são fenômenos que o limão te proporciona. E você só pode captar esses fenômenos porque você tem capacidade de experimentar, ok? A união dos fenômenos forma um noúmeno. O noúmeno é tudo aquilo que você não pode experimentar. Você não experimenta um limão. O que você experimenta é o azedo, verde, redondo, rugoso, o ácido e cítrico do limão. Mas o limão em si, ele é a essência do azedo, do verde, do redondo, do rugoso, do ácido e cítrico. Então, tudo que eu posso experimentar é um fenômeno. Aquilo que eu não posso experimentar e que é a união de todos os fenômenos, a sua essência é o noúmeno. Basicamente, o que é o fenômeno noúmeno? O fenômeno são as ideias simples de John Locke. E o noúmeno são as ideias complexas de John Locke. Não tem nada de novo aqui. Só mudou o nome, tá, galera? Mas é a mesma linha de raciocínio. Todo mundo entendeu a diferença entre um fenômeno e um noúmeno? Professor, você poderia dar mais alguns exemplos, por favor? Claro, vamos lá. Quando você, né, vai a uma loja comprar uma roupa, né? E aí, aquela roupa, ela tem a cor vermelha. Você bate o olho nela, você vê o vermelho. O vermelho é um fenômeno ou um noúmeno? Fenômeno? Show de bola, é um fenômeno. O fenômeno de algo que é um noúmeno. Qual é o noúmeno desse fenômeno? É a roupa, ok? E aí você vai experimentar a textura do tecido. Você achou legal, a textura do tecido é maravilhosa, 100% algodão, maravilhosa a textura do tecido. A textura do tecido é um fenômeno ou um noúmeno? É um fenômeno, professor? Fenômeno, show de bola. Aí você observa também a costura, a forma, né? Costura, forma, textura, cor, né? E todo o conjunto da obra forma um vestido. O vestido que você vai provar, tudo bem? É o vestido que está ali na sua frente. Ele é a união de vários fenômenos que ao você vesti-lo, você experimenta com o seu tato, principalmente, com a sua visão, através da cor, mas principalmente com o tato, porque ele vai vestir a pele, vocês sabem, né? É uma órgão do corpo humano, e através da pele você tem a experiência do tato. Então, o vestido, ele é um fenômeno ou noúmeno? Número. Noúmeno. Enquanto a cor do vestido, a textura do tecido do vestido, sua costura, sua renda, sua forma, ele é o fenômeno. Tudo bem? Ok, galera? Professor, Pode falar. então, só para resumir, só para ver se eu entendi certinho. O número tipo assim, é o conjunto de tudo aquilo que você sente em determinado tipo objeto, alguma coisa assim? Perfeito. Tudo aquilo que eu consigo experimentar a partir daquilo que eu vou conhecer é um número, fenômeno, ok? E o conjunto daquilo que eu experimentei é o noúmeno. O noúmeno seria a essência, a união de todas as características do fenômeno que formam algo muito mais complexo. Você, por exemplo, não pode experimentar o limão. Você experimenta apenas o verde, o redondo, o rugoso, o ácido e cítrico do limão. O limão é uma ideia, lá em John Locke, complexa, união das ideias simples. O fenômeno é o equivalente às ideias simples, enquanto o noúmeno é o equivalente às ideias complexas. Tudo bem? Ok, professor, entendi. Beleza? Perguntas, galera? Vamos lá. Tranquilos? E aí, para a gente fechar Kant, vamos para a metafísica de Kant, né, que não é difícil. Já estamos chegando na parte final. Repito, o autor mais complexo, na minha humilde opinião, para ensinar, porque ele tem uma literatura pesada, mas se o aluno prestar um pouquinho de atenção, ele aprende Kant, não tem problema nenhum, sabe? Kant não é impossível. Ele é um pouquinho difícil, mas não é impossível, tá? E aí o Kant nos faz a seguinte afirmação: não é possível conhecer o que não se pode experimentar. Olha isso. Não é possível conhecer o que você não pode experimentar. Se não é possível conhecer o que você não pode experimentar, então Deus não existe. Ok? Como assim, professor?
Kant é um religioso. Ele nasceu em família protestante na Alemanha. Foi formado em teologia e filosofia, inclusive. Então, Kant ele chega à seguinte conclusão: olha, se eu não posso experimentar Deus, eu não posso provar que Deus existe. Se eu não posso ver, ouvir, tocar Deus, conversar com Deus, então Deus não existe. Mas aí o Kant nos propõe a chamada antinomia, que é o conflito das ideias, ok? É o momento, né, em que as leis se contradizem. Na física, nós chamamos isso de paradoxos, ok? Os paradoxos. O que é um conflito de ideia? É algo tanto que pode ser dito que pode ser provado, quanto não pode ser provado. É algo que tanto podemos dizer que sim, como podemos dizer que não, ok? Então vamos a um conflito de ideia quanto à relação da metafísica de Kant, ou seja, sobre Deus. Segundo Kant, é tanto possível dizer que Deus existe, como ele não existe. É bem verdade, você não pode ouvir, tocar, né, experienciar Deus. Mas você pode ouvir, tocar toda a criação de Deus. Você pode ouvir um canto de um pássaro da criação de Deus. Você pode ouvir o seu colega de sala de aula. Você pode ouvir a natureza, sentir o ar, né, batendo no seu corpo. Ou seja, tudo isso é criação de Deus. Então, se você pode experimentar a criação de Deus, então Deus existe. Mas agora, se você não pode ver Deus, não pode tocar Deus, então Deus não existe. Então, o que é uma antinomia? É o conflito de ideias. Todas as vezes que você pode dizer que algo existe, que algo não existe, você tem ali um conflito de ideias, uma antinomia. Lá na física, chamamos isso de paradoxo. Tudo bem? Tranquilos, galera? Todo mundo entendeu a ideia da antinomia e da metafísica de Kant? Professor, eu ainda fiquei com um pouquinho de dúvida. Você pode explicar de Ok. novo? Posso sim. O Kant vai fazer a seguinte afirmação para nós: só é possível conhecer aquilo que experimentamos. Se não podemos experimentar, se não é possível experimentar, não é possível conhecer. Então, por que você conhece o limão? Porque você pode experimentar o limão. Se você não fosse capaz de experimentar o limão, você jamais saberia o que é o limão, ok? Por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual, ela nunca saberá a cor que é vermelho, que é azul, porque ela não pode experimentar. Ela nunca saberá as cores do arco-íris. Por que ela nunca saberá? Porque ela não pode experimentar. E se ela não pode experimentar, ela não pode conhecer essas cores. O que não significa que essas cores não existem. Ok? As cores existem. Só que aquela pessoa tem uma limitação. E aí o Kant chega à seguinte conclusão: há algumas coisas no mundo que é tanto possível dizer que sim como de não, que não, e tanto dizer que existem como não existem. Por exemplo, a própria ideia de Deus. Só lembrando, eu estou partindo para a metafísica, aquilo que está além do físico, né? Deus está no mundo metafísico. Então, Deus, você não ouve Deus, não toca Deus e não vê Deus. Se você não pode ouvir, tocar e ver Deus, Deus não existe. Mas, segundo Kant, você pode ouvir a criação de Deus, você pode ver toda a criação de Deus, você pode respirar o ar que você respira, a criação de Deus. Então, se você pode experimentar tudo que Deus criou, então é tanto possível argumentar que Deus existe, como também que Deus não existe. Uma pessoa igualmente cega, que não pode ver o arco-íris, só ela não pode ver. Entende isso? Ela não pode ver, mas isso não significa que o arco-íris não exista. O arco-íris existe. Só aquela pessoa que não consegue ver as cores do arco-íris. Essa é a ideia da antinomia, o conflito entre as leis e o conflito entre as ideias. Tudo bem? Entendi, professor. Obrigada. Beleza. Dúvidas, galera? Vamos lá. E para a gente fechar Kant, a moral kantiana. Tá? O Kant vai fazer uma distinção, uma separação entre o homem e os outros animais. Por que eu uso os outros animais? Porque o homem também é um animal. Né? Aí, o que o Kant vai dizer? Que os animais eles são seres determinados pela sua natureza, ou seja, pelos seus instintos. Os animais pensam e agem de maneira instintiva. Perigo, fuja, deu fome, coma, deu sede, beba, ponto final. Os animais não têm consciência daquilo que pensam, não têm consciência, por exemplo, do certo e errado, do bem e do mal. Eles não têm essa consciência. E os animais agem, portanto, sem consciência e por instinto. Ok? O ser humano, por outro lado, nós somos seres, que Kant vai dizer, de vontade. Seres que usam a razão.
E somos seres racionais, nós temos consciência de todas as nossas ações. E se temos consciência de nossas ações, nós somos responsáveis por aquilo que, por todas as nossas ações, como agimos e como pensamos. E se somos responsáveis pelo que pensamos e como agimos, igualmente nós somos seres autodeterminados, que possuímos liberdade, diferente dos animais, que são determinados pela sua natureza, pelos seus instintos. O ser humano ele é um ser de liberdade, ele é um ser autodeterminado. Ao mesmo tempo, isso dá ao homem certa responsabilidade. Já que somos seres de liberdade, autodeterminados, somos racionais, temos consciência de nossas ações, nós somos totalmente responsáveis pelas nossas ações. É isso que Kant está nos dizendo, ao diferenciar o animal do ser humano. Tudo bem? Já que somos responsáveis pelas nossas ações, Kant vai fazer uma pergunta muito importante para nós. Devemos mentir para não magoar uma pessoa? Olha a pergunta que ele nos diz. Ah, professor, uma mentirinha, né? Talvez, né? Pode ser, né? Para não magoar uma pessoa, né? Se fosse uma mentira grave, algo que pudesse colocar em risco muitas pessoas. Mas uma mentirinha talvez não faz nada, né? O que é uma mentirinha, né? E aí Kant vai nos dizer o seguinte, olha, nós sempre devemos usar o imperativo categórico ou o imperativo absoluto. O que é o imperativo categórico ou o imperativo absoluto? Devemos usar sempre a razão como pressuposto de todas as nossas ações. Vamos lá. O que é a moral? A moral vem do latim mores, que significa os valores que eu e vocês seguimos. Valores como o que é bom, o que é mal, certo, errado, o que é belo, o que é feio. Esses valores são construídos ao longo da nossa vida, na vida em família, sociedade, igreja, etc, etc. Um filme que você assiste, um livro que você lê, uma novela. Ou seja, ao longo da nossa vida, nós vamos sendo construídos por esses valores. As instituições sociais, a família, a igreja, a escola, passam para a gente esses valores ao longo de nossa vida. Então, com base nesses valores, ou seja, nós tomamos decisões morais. Com base nos valores do que é certo ou errado, eu tomo uma decisão na minha vida. Com base nos valores do que é feio, do que é belo, eu tomo uma decisão. Eu escolho uma roupa, eu compro um caderno, eu compro um livro, e etc. Com base naquilo que é bom e aquilo que é ruim, eu escolho um sorvete, por exemplo. E aí o Kant vai nos dizer, devemos mentir para não magoar uma pessoa? Ele vai dizer, use sempre a razão. Sua decisão, sua ação deve ser sempre pautada pela razão. Vamos usar a razão então? Vamos lá. Mentir é errado. É errado. Ponto final. Se todas as pessoas começassem a mentir umas para as outras, mentirinha pequena ou mentira grande, o mundo se tornaria um mundo de pessoas que não iriam confiar umas nas outras. E o mundo em que pessoas não confiam umas nas outras é um mundo de caos e desordem. Então, para que o mundo não chegue ao caos e à desordem, o que o Kant propõe? Ele propõe que todas as nossas decisões devem ser dirigidas pela razão. Nossas escolhas devem ser pautadas pela razão. E não pelas nossas paixões, emoções e inclinações. Ok? Kant vai deixar bem claro. Nunca tome uma decisão no calor de felicidade extrema ou de raiva ao extremo. Porque você pode ser levado pela emoção. E uma decisão que era muito importante, que demanda de você parar, pensar, analisar, você, infelizmente, foi levado pelas emoções e acabou tomando a decisão errada, fazendo a escolha equivocada. Então, Kant nos diz, frente a uma emoção muito grande, alguém que te pede em casamento, pare, pense, né? Professor, mas eu vou deixar ele ali, segurando ajoelhado, segurando o buquê, né? Segurando o anel? Pense, respire, e só depois tome uma decisão. Entende? Deixe para depois. Né? Se alguém, por exemplo, te ofende no trânsito, pare, respire, não tome nenhuma decisão, não faça nenhuma ação, não tome nenhuma ação pela emoção. Se necessário, vá para casa, reflita sobre aquilo que aquela pessoa disse. Né? Se ela chamou você de filho da puta, por exemplo, reflita. Né? Será que mamãe realmente é uma puta? Reflita. Não, não é. Então ele está errado. Por que eu vou ligar para ele que está errado? Ele está errado, ele é um idiota. Então, né? Muitas das vezes, as nossas ações são cometidas pelas nossas emoções. Isso nos torna imprevisíveis
ao mesmo tempo, nós somos levados a cometer uma série de erros. Então, Kant está nos dizendo que nossas decisões morais devem sempre ser pautadas pela razão. Quando você pauta a sua decisão pela razão, sua escolha pela razão, você está aplicando o imperativo categórico ou absoluto. Tudo bem, galera? Todo mundo entendeu o que é o imperativo categórico? Sim. Legal, beleza. E aí, fechamos Kant. Aleluia, aleluia, aleluia. Fechamos modernidade na filosofia e vamos para a sociologia, tá? Deixa eu fechar aqui. Eu mandei esse material de sociologia para vocês, que é Religião e Sociedade, tá? Um material, não sei se vocês lembram, né? Mas já foi tema do Enem. Religião já caiu, diversidade religiosa já caiu como tema de redação do Enem. E nós vamos estudar a religião aqui pelo prisma da sociologia. Então, se você está com o seu caderno aí, deixa a filosofia de lado, vamos para a sociologia. Agora é uma aula de sociologia sobre religião e sociedade, tá? Deixa eu projetar aqui o slide para vocês. Aqui. Beleza, galera. Apareceu o slide para vocês? Sim. Vamos lá, então. A primeira coisa que eu vou pautar aqui nessa nossa aula de sociologia sobre religião e sociedade é que eu, como professor, não tenho nenhuma pretensão de provar a existência de Deus longe de mim, e menos ainda a sociologia tem essa pretensão. Tá? Não é o nosso objetivo aqui provar se Deus existe ou não existe, qual é a religião verdadeira ou a religião que não é verdadeira. E menos ainda, né, eu vou aqui catequizar ou professar alguma fé. Eu tenho a minha convicção religiosa, você provavelmente tem a sua convicção religiosa, a sua espiritualidade. Então, eu não vou entrar aqui no mérito de qual é a religião ideal, qual é o Deus ideal, etc. Não é esse o objetivo da nossa aula de religião e sociedade. Essa nossa aula, ela vai buscar compreender como que as religiões, as crenças, a fé em algo sobrenatural, ou seja, aquilo que está para além da natureza, aquilo que está para além da natural, tudo aquilo que está para além do natural é o sobrenatural. Tudo aquilo que você não pode ver, ouvir, tocar, cheirar, é aquilo que está para além da natureza. E o nosso objetivo também é compreender como que as religiões se manifestam nas mais variadas sociedades humanas. E o nosso objetivo é no Brasil, né? Entender a religiosidade no Brasil. O Brasil, vocês sabem, é um país de muita religiosidade. É só voltar um pouquinho na história colonial do Brasil, da herança do catolicismo, passando pela chegada do protestantismo, das religiões afro, das religiões de origem indígena. Então a gente vai trabalhar essa miscelância, né? Cristianismo, protestantismo, cristianismo católico, protestantismo, religiões de matriz africana, religiões de matriz indígena. A gente vai trabalhar essa miscelância que forma a cultura brasileira, a religiosidade do povo brasileiro, tá? E nosso foco também será compreender como que as religiões afetam nosso modo de agir, pensar e sentir o mundo, através dos seus valores morais. Toda religião, galera, absolutamente toda religião, ela entrega para quem a segue valores, normas, regras, mandamentos, pilares, tudo bem? E essas regras, esses valores, norteiam aquele indivíduo, norteiam as ações daquele indivíduo. Então, o comportamento humano está profundamente ligado à sua religiosidade. E o ser humano não é um animal individual, ele é um animal que vive em sociedade. Se ele vive em sociedade, os desdobramentos de sua religiosidade são sentidos na sociedade que ele vive. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. E eu quero também que vocês entendam alguns conceitos básicos. Conceitos como, por exemplo, de religião. A palavra religião vem do latim religare, que significa religar o homem a Deus, aproximar o homem a Deus. Todas as religiões têm esse objetivo, de aproximar o ser humano a Deus, aproximar o físico, o ser humano físico, ao Deus que é metafísico.
E toda religião ela está relacionada a doutrinas, ou seja, possuem preceitos morais, normativos daquilo que é o certo e daquilo que é o errado. Essas doutrinas nós vamos chamar de dogmas, que podem ser leis, mandamentos ou os pilares. Então, são dogmas de uma religião. Os dogmas são verdades absolutas. Podem ser leis, né? Podem ser os 10 mandamentos da Bíblia, os 5 pilares do Islã, podem ser doutrinas religiosas. Um caminho, tudo bem? Resumidamente, é um caminho. E ao escolher um caminho, esse caminho, eu coloco em xeque todos os outros caminhos. Eu ignoro todos os outros caminhos. E aqui que mora um perigo da religiosidade da religião, que é o fundamentalismo. Quando eu escolho um único caminho, eu passo a negar a existência dos outros caminhos, das outras possibilidades, e fundamentado através dos meus dogmas, das minhas verdades, com o meu fanatismo, eu passo a atacar as outras religiões. E aí surge o fundamentalismo religioso. Anotem isso, é importante. Todas as religiões possuem pessoas menos ou mais fundamentalistas, ok? Todas as religiões possuem pessoas fanáticas, pessoas doutrinadoras, em menor ou maior grau. E a mistura do dogmas com fanatismo, eu tenho o fundamentalismo. Muito se fala do fundamentalismo islâmico, mas existe fundamentalismo no judaísmo, no cristianismo, em religiões, né, aborígenes da África, nas religiões indígenas da floresta amazônica. Ou seja, fundamentalismo, pessoas que misturam dogmas, verdades, com fanatismo religioso, existem em todas as religiões. E um outro conceito muito importante que vocês têm que saber diferenciar é seita de religião. Tá? O que é uma religião e o que é uma seita? A religião segue os ensinamentos judeus, com textos sagrados e tudo. Ok? Uma seita segue ensinamentos de um homem, um ser humano de carne e osso. Mesmo que esse ser humano se diz um sacerdote, se diz um pastor, se diz, né, alguém que é o porta-voz de Deus na Terra, às vezes as pessoas deixam de seguir a Deus e passam a seguir aquela pessoa. E aquela pessoa toma mais importante, mais foco do que o próprio Deus. Aquela pessoa passa a criar suas próprias leis como se Deus tivesse criado essas leis. Essa pessoa acabou de criar uma seita religiosa. Seita vem do latim secta, que significa seguidor. Você segue um ser humano, ok? Então a seita segue os ensinamentos de uma pessoa, de um ser humano. A religião, ela segue os ensinamentos de um Deus. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu esses conceitos básicos? Tudo bem, galera? Tudo, professor. Beleza, então. E aí, qual é a importância? Professor, Pode falar, né? essa questão aí do seguidor da seita pode ser associado com aquela questão, tipo, que acontecia no Egito, ou eu tô confundindo? Tipo, das pessoas seguirem que falaram que, tipo, o faraó ele era uma representação de um deus aqui na Terra. Pode ser associado a isso? Pode sim. Mas aí você tem que levar em consideração o seguinte: será que as pessoas lá no Egito Antigo seguiam mais o faraó do que os seus deuses? Ou seguiam mais os seus deuses do que o faraó? E aí você tem que pesar numa balança. Se as pessoas seguiam mais o faraó do que os deuses, é uma seita. Se as pessoas seguem mais os deuses do Egito do que o faraó, é uma religião. Ok? Ok, professor. Obrigada. Beleza? Ok. Por exemplo, vou falar. Tipo, por exemplo, naquele negócio do João de Deus. Tipo, ele é um sacerdote, entre aspas, né? Tipo, mas tem uma religião por trás dele. Seria uma seita ou uma religião? Boa pergunta, né? Nós temos muitas hoje igrejas que professam uma religião que são mais seitas do que propriamente dito religiões. Por que isso, professor? Porque os fiéis lotam a igreja, lotam as reuniões, lotam as missas, mas elas admiram e seguem mais o pastor, o líder religioso, o padre, do que propriamente dito a Deus. Essas pessoas, elas perdem a direção da sua religião, deixam de seguir uma religião e passam a seguir uma seita de um único homem, ok? Então, todas as vezes que as pessoas seguem mais a um homem de carne e osso, e nós sabemos que existem muitas igrejas por aí
que se transformaram mais em seitas do que em religião, onde o pastor é pop, popular, chega de helicóptero, entra de carro dentro da igreja, ou o padre, ou o bispo, ele é mais importante do que a própria igreja, ele tem mais fama e prestígio do que o próprio Deus. E aí essas pessoas, na verdade, elas acham que estão seguindo uma religião, quando na verdade estão seguindo uma seita, né? Então, basicamente, a distinção entre seita e religião é, se eu sigo os ensinamentos de Deus, independente da igreja ou da religião, né, eu estou seguindo, propriamente dito, a Deus, então eu sigo uma religião. Eu sou uma pessoa de religiosidade. Mas se eu sigo aquele pastor, ou aquele bispo, ou aquele líder religioso, eu estou seguindo uma seita, né? Aí muita gente vai para a igreja, nossa, não gostei daquele pastor, vou para outra igreja, vou trocar de igreja. Igual troca de roupa, né? As pessoas têm que ir para a igreja porque elas amam a Deus, porque elas seguem a Deus, porque elas têm fé em Deus. Não pelo pastor X ou Y, B ou W, né? Esse é um ensinamento básico da religiosidade e da espiritualidade. Só que as pessoas não entendem isso, né? Elas preferem, às vezes, seguir aquele pastor é legal, ele fala bem, ele é engraçado, né? Enfim, né? Então as pessoas acabam, às vezes, desvirtuando e acabam seguindo mais uma seita do que uma religião. Tudo bem, galera? Tudo bem, professor. Sim? Beleza, então. E aí, qual é a importância das religiões, professor, para nós? As religiões, elas exercem, né, grande influência nas sociedades. Elas estabelecem, por exemplo, regras morais, que determinam o que é bom, o ruim, o que é certo, o errado, o que é o bem e o que é o mal. E é claro que essas regras morais, elas acabam exercendo influência no nosso modo de agir, pensar e sentir, né? E, ao mesmo tempo, as religiões, elas estabelecem normas, padrões de conduta que orientam a vida humana dentro da sociedade. Também oferecem respostas para as dúvidas das nossas angústias frente ao mundo. Quer ver algo que angustia muito o ser humano? A morte. A morte angustia o ser humano e traz medo ao ser humano. E aí o ser humano, com medo da morte, ele busca refúgio aonde? Na igreja, na religião, em Deus. Porque as religiões prometem uma vida após a morte. A maior parte das religiões, principalmente as três principais monoteístas do mundo, né, as chamadas religiões abraâmicas ou religiões reveladas, cristianismo, judaísmo e islamismo. O que elas prometem? Elas prometem um paraíso, um céu, uma vida após a morte. Isso tranquiliza aquele indivíduo. Eu tenho minha convicção religiosa e eu já estive, por exemplo, em um velório de uma família cristã, de uma fé inabalável, e não parecia que isso era um relógio. Ninguém estava triste, muito pelo contrário, estavam todos felizes. Felizes porque tinham a convicção de que aquela pessoa que morreu estava junto a Deus. Então todo mundo estava comemorando a vida que aquela pessoa teve. Foi fantástico. Foi uma experiência que marcou a minha vida. Diferentemente quando o meu avô, por parte de mãe, morreu, que foi uma experiência extremamente dolorosa. Eu era muito novo, e eu vi minhas tias e minha mãe chorando copiosamente. Minha mãe só faltou para um lado dentro da catatumba. Meu tio religioso fervoroso, né, pedindo que meu avô ressuscitasse. Olha isso. Então, a maneira como a religião propõe a vida após a morte dá certa tranquilidade ao indivíduo em sua vida e ele não se angustia frente à morte, por exemplo. Isso é muito interessante. Então, as religiões, elas trazem respostas. Elas oferecem para você caminhos, direções. Elas oferecem para você um mundo além da vida, um mundo após a morte, né? E, portanto, quando falamos de sociologia da religião, é a sociologia investigando como que as religiões afetam a organização da sociedade. Os padrões de comportamentos sociais, por exemplo, determinados pela religiosidade. E você sabe, o Ocidente, o Brasil, o país que você vive, é um país que é fundamentalmente cristão. Desde as suas origens coloniais até hoje, predomina-se o cristianismo no Brasil. Então, o Brasil é pautado por valores cristãos, o que é certo, errado, o que é bem, mal, bom, ruim. Isso infere no comportamento das pessoas. Então, todas as religiões oferecem, por exemplo, um plano sagrado, diferentemente do plano profano. O que é o plano sagrado, professor?
é o plano metafísico, aquilo que está além do físico, além daquilo que você pode ver, ouvir, tocar, experienciar. E por isso que a fé, a religiosidade, a espiritualidade é uma coisa muito pessoal. A gente nunca pode dizer, eu tenho a mesma experiência com Deus que aquela pessoa teve. Não, por quê? Porque você não pode ver, tocar, ouvir Deus. Então, a fé sempre é uma experiência muito particular. E a relação entre o sagrado e profano é muito constante. O que é o profano? É aquilo que está atrelado ao mundo físico, ao cotidiano, ao secular, ao impuro, ao imperfeito, ao pecado, ao mundo da aparência. Sagrado, vamos resumir então, professor. O profano é aqui onde estamos, exatamente. Aqui onde você vive, ouve, toca, vê, comete pecados, impurezas, etc. É o mundo profano. E o mundo sagrado é o paraíso. Numa visão teológica cristã, judaico-cristã. É o paraíso, é o céu. Né? E existe uma relação de oposição e posição constante entre o sagrado e o profano. E todas as coisas do pensamento sagrado acabam influenciando as nossas ações aqui. Quer ver algo bizarro e contraditório? Um bandido vai entrar num banco para roubar um banco. O que ele faz? Ele faz um sinal que é sagrado, o sinal da cruz. Ele atrela algo sagrado a uma ação que ele vai cometer, que é roubar um banco. Curiosamente, a mesma religião que ele segue diz em um dos seus mandamentos, não roubarás. Mas ele vai entrar em um banco para roubar um banco e pede proteção a Deus. Né? Então, senhoras e senhores, né, existe uma relação muito grande entre aquilo que é sagrado e profano. E essa relação entre o sagrado e o profano define as suas ações, o seu comportamento, o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Constantemente. Tudo bem, galera? Todo mundo entendeu a diferença entre o sagrado e o profano e como existe uma relação entre eles? Tudo bem? Sim, professor. Beleza. Professor, me dá mais um exemplo de como que o sagrado pode aparecer no nosso mundo profano, sabe? Exemplos bem clássicos. Símbolos, sabe? Quando as pessoas, por exemplo, compartilham suas crenças, se encontram em uma missa, em um culto, né, uma celebração, essas pessoas estão relacionando o sagrado com o profano. Quando as pessoas compartilham seus ritos sagrados, quando uma pessoa diz para outra pessoa, paz de Cristo, irmão, paz de Cristo, ela está compartilhando as relações entre o sagrado e o profano. Quando as pessoas usam símbolos religiosos, um crucifixo no pescoço, quando as pessoas colocam um adesivo no carro lá, missão, né? Foi Deus quem me deu, né? Tem muito isso, tá? Quando as pessoas justificam as suas ações com base nos valores religiosos. Por que você fez isso? Não, porque é o correto a se fazer, porque Deus assim o quer. Porque eu não vou cometer pecados, eu vou fazer isso porque é o correto a se fazer. Então, nas nossas ações do dia a dia, nosso comportamento, nossos rituais, nosso simbolismo é profundamente marcado pela relação entre o sagrado e o profano. Tudo bem? Bom, e aí, professor, como é que essas religiões se apresentaram ao longo da história? Na antiguidade, a religião se apresentou para o homem em forma de mitos, ok? A palavra mito, ela vem do latim mythos, mitos, que significa narrativa, tá? Narrativa com base em imaginação. Então, lá na antiguidade, Grécia, Roma, sabe? Egito, Mesopotâmia, entre os vikings no extremo norte da Europa, um fenômeno da natureza que é muito comum, que eu particularmente acho belo, enigmático, é um raio, um relâmpago. Luz, brilho incandescente, um som ensurdecedor, trovão, e uma árvore se abre ao meio em chamas. Naquela época, antiguidade, ninguém conseguia explicar esse fenômeno da natureza. E não conseguir explicar o fenômeno do raio, de um trovão, era extremamente angustiante para aqueles seres humanos, para aqueles homens. Então, eles fizeram tomar certas angústias todas as vezes que raios ou relâmpagos, uma tempestade de raios acontecia. E, automaticamente, para tentar dar uma explicação e aplacar a angústia, o que os homens da antiguidade criaram? Mitos sobre o raio. Então, por exemplo, entre os gregos, os raios é Zeus, Senhor, Deus de todos os raios.
Entre os romanos é Júpiter. Entre os nórdicos é Thor, né? Entre os tupis guarani do litoral brasileiro é Tupã. Entre os africanos é Xangô, o orixá dos raios, do trovão. Então, várias culturas do mundo, na antiguidade, por exemplo, criaram mitos para explicar os fenômenos da natureza, como, por exemplo, os raios. Então, ao criar esses mitos, eles explicam o mundo real. Eles tranquilizam o homem frente às suas angústias, lá na antiguidade. E aí, ainda na antiguidade, em Roma, nasce o cristianismo, nasce o judaísmo. E o cristianismo e o judaísmo garantiram uma nova ordem social, de um Deus único, onipotente, onipresente, que tudo sabe, que tudo pode. E essa ideia do cristianismo, de garantir a ordem social, esteve presente, por exemplo, na Idade Média. Nós estudamos os que oram, os que lutam, os que trabalham. A sociedade medieval era profundamente determinada pelos valores religiosos de sua época. Deus fez os que oram para orar e salvar a alma de todos. Deus fez os que lutam para lutar e defender a todos. Deus fez os que trabalham para trabalhar e alimentar a todos. Era uma sociedade determinada por valores religiosos, determinada por Deus. E aí, quando a gente avança para a modernidade, com o surgimento do cientificismo, da contemporaneidade, com o positivismo, a religião ela se torna tão somente mais uma forma de conhecimento. Uma forma de conhecimento que deveria ser superada pela ciência. A própria concepção positivista defendia o estado teológico, nós estudamos, né, o positivismo de Auguste Comte. O Comte postulava de que a razão, a ciência, a tecnologia e a industrialização levaria o homem ao progresso. E esse homem, sendo levado ao progresso, era um homem que abandonava os valores religiosos. Eu tenho minhas dúvidas se um mundo eminentemente religioso ou sem nenhuma religião seria um mundo melhor. Vamos pegar como exemplo? Vamos pegar o Irã, dos ayatolás. Um país eminentemente religioso, islâmico, profundamente religioso, com todas as suas doutrinas, etc, etc. É um mundo melhor para se viver? O Irã dos ayatolás? Vamos pegar como referência a União Soviética e a China de Mao Tse-tung. A União Soviética de Joseph Stalin e a China de Mao Tse-tung, onde toda a religião foi abolida. Eram estados ateus, sem religião. Foi um mundo melhor? Não. Perseguiu, matou, censurou. Então as pessoas cometem atrocidades em nome de Deus ou em nome do ateísmo. Então, um estado eminentemente cristão ou pessoas ateias, ser um religioso ou ser um ateu não diz absolutamente nada sobre o caráter do indivíduo. Ou seja, é indissociável. O fato é que o positivismo, o que ele defendia? Ele defendia que existia um estado teológico, em que o mundo era explicado pelos mitos e pelas religiões. Esse estado teológico seria substituído pelo estado metafísico, em que o mundo passaria a ser explicado pela filosofia. E, finalmente, chegaria o mundo do estado positivo, em que a religião e a filosofia seriam abandonados e o mundo seria pautado pela razão, pela ciência, pela tecnologia e pela industrialização. E assim nós teríamos uma humanidade melhor, uma sociedade humana melhor, segundo o positivismo kantiano. Então, a partir da modernidade, a partir da contemporaneidade, muita gente começou a defender o fim da religião, como se as religiões fossem um atraso. E essas pessoas passaram a defender a ciência como um progresso. Tudo bem até aí, galera? Dúvidas? Professor, Pode falar. você pode falar mais um pouco sobre a questão do positivismo, por favor? Claro. Lembrando que o positivismo foi uma filosofia, né? Uma filosofia idealizada por Auguste Comte, o pai do positivismo. Auguste Comte, ele olhava para o mundo da industrialização, para o mundo da ciência, da tecnologia, e via esse mundo de maneira muito positiva, de uma maneira que a razão, a ciência, a tecnologia e a industrialização levaria o homem para algo melhor, para algo que é evolução. Por isso, a sua filosofia positiva. Então, ele tem uma profunda crença na ciência e na tecnologia como uma forma de livrar o homem da ignorância, dos preconceitos, livrar o homem da miséria, da pobreza. E a razão e a tecnologia iam fazer com que o homem abandonasse suas religiões e passasse a seguir um novo ideal de mundo, que seria um ideal positivista. Bem? Ok? Tranquilo, professor. Obrigada. Beleza? Dúvidas, galera? Vamos lá.
Tranquilos? Então, Tranquilo. continuando. Então, e aí a gente vai analisar agora como que a Santíssima Trindade da Sociologia, os três grandes sociólogos, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, propuseram-se a estudar a religião. O que eles propus, o que eles nos deram de estudos e conclusões sobre a religião? E vamos estudar um por um, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, a tríade, a Santíssima Trindade, né, da sociologia. O Émile Durkheim estudou a religião como um fato social. Só para a gente lembrar, né, o que é um fato social? Né? Todo modo de agir, pensar e sentir compartilhado pelos indivíduos que vivem em sociedade. E os fatos sociais, eles possuem três características: coercitividade, exterioridade e generalidade. Professor, então religião é um fato social? Segundo Émile Durkheim, sim, a religiosidade, a religião é um fato social. Ele é um fato social coercitivo porque a religião é um fenômeno que se impõe e exerce uma coerção sobre o indivíduo, normatiza a vida daquele indivíduo, força aquele indivíduo a uma adequação aos valores daquela religião. Então a religião é coercitiva. A religião é exterior porque a religião é um fenômeno que existe independente da vontade do indivíduo, e a religião e seus valores, elas existem, às vezes, antes mesmo do indivíduo ter nascido. Então, quando você nasce em uma família eminentemente cristã e católica, né, ou cristã evangélica, significa que você nasceu em uma família de valores que já existiam, de uma crença religiosa que já existia. Então, aquela crença religiosa é exterior a você. Então, a religiosidade é exterior também. E ela pode ser também geral, porque a religião ela é um fenômeno que envolve uma grande coletividade, ou seja, muitos praticantes, e se repete ao longo do tempo, ok? Sendo produzida e reproduzida ao longo do tempo. Então, religião é geral, coercitiva e exterior, ok? E o Durkheim, ele buscou aquilo que havia em comum entre todas as religiões. E aí ele foi para onde? Ele foi para a Austrália e foi estudar as religiões das tribos aborígenes da Austrália. E ele começou a coletar informações das práticas religiosas dessas tribos. E depois, o que ele fez? Depois de ter as suas conclusões, ele generalizou as suas conclusões para as outras religiões do mundo, inclusive o cristianismo. Poxa, professor, mas as religiões das tribos aborígenes da Austrália são religiões politeístas. Exatamente. A religião cristã é monoteísta. Exatamente. Os ritos, as práticas são diferentes. Exatamente. A história das religiões são totalmente distintas. Exatamente. Até a geografia, né? Ou seja, ele foi lá numa região de tribos aborígenes, lá da Austrália, coletou informações e tentou generalizar para todas as religiões. É claro que o Émile Durkheim cometeu um erro, vários erros interpretativos, né? Ao mesmo tempo, ele chegou à seguinte conclusão, de que com a mudança na solidariedade, ou seja, mecânica para a orgânica, com a sociedade cada vez mais complexa e industrializada, ou seja, a partir da Revolução Industrial, onde a Revolução Industrial dividiu a sociedade em solidariedade antes mecânica, depois da Revolução Industrial, solidariedade orgânica. A partir da Revolução Industrial, as religiões foram perdendo espaço, foram perdendo força para instituições como trabalho, economia, dinheiro. As pessoas começaram a abandonar a religiosidade e abraçar causas que não eram a religião. E aí o Émile Durkheim, ele previu o seguinte, olha, a religião vai deixar de existir, ou vai morrer em breve, porque as pessoas estão deixando a religião para dar mais atenção ao trabalho, estão deixando a religião de lado para dar mais atenção à riqueza, ao dinheiro. Isso é quem está dizendo, é Émile Durkheim, ok? O Max Weber, ele vai nos chegar à seguinte conclusão, olha, ele nos propõe estudar a religião como uma ação social, do tipo específico racional. Só para a gente lembrar, né, os tipos de ação social em Max Weber. Ação tradicional, que é toda aquela ação determinada por costumes, por crenças, hábitos que são enraizados em uma sociedade. Professor, a religião também se encaixa, né? Se encaixa, com certeza. A religião se encaixa como uma ação tradicional. Porque você já nasce uma família com tradição, uma tradição cristã, católica, costumes de praticar os ritos e os hábitos do catolicismo. E aí, sim, a religião é também uma ação tradicional. Uma ação afetiva,
que é aquela ração movida por sentimentos, paixões e emoção. Por exemplo, a fé é um sentimento, e aí a religião também pode ser uma ação afetiva. Uma ação racional com relação a valores, que é toda aquela ação que você toma com base naquilo que você acha que é o correto, certo, e as religiões apresentam valores a você sobre aquilo que é certo, aquilo que é o bem, aquilo que é o mal, aquilo que é o certo e errado. Então, também é uma ação racional com relação a valores. E a religião também é uma ação racional com relação a fins. Porque porque toda religião ela promete um resultado, algo que é o final. Qual é o resultado final de toda religião? A salvação de quem a segue, né? Então, o resultado final de toda religião é a busca pela salvação. Então, a religião ela pode ser uma ação tradicional, uma ação afetiva, uma ação racional com relação a valores e uma ação racional com relação a fins, ok? E o Max Weber se propôs estudar a religião como uma ação racional com relação a fins. O resultado final, aquilo que todo mundo busca ao entrar numa religião, é a salvação. A finalidade última de toda religião é propor a salvação do indivíduo. E aí acaba que essas religiões, elas se tornam objeto de culto, né? Os indivíduos, em busca de salvação, abraçam essas religiões, e a religião acaba exercendo uma influência sobre as ações dos indivíduos, fazendo com que a sua vida seja determinada por aqueles valores que aquela religião determina que ele tem que seguir. Diferentemente do Durkheim, que propôs uma teoria geral sobre as religiões, o que o Max Weber fez? O Max Weber ele buscou compreender e estudar as religiões de acordo com o seu contexto histórico. E por isso que ele estudou a religião muito atrelada à questão econômica, ao capitalismo. No seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que foi publicado em 1902. E nesse livro, o Max Weber chegou à seguinte conclusão: a religião, enquanto uma ação racional com relação a fins, principalmente aquelas derivadas do protestantismo calvinista, ajudaram a consolidar o capitalismo. E por quê, professor? Porque os valores do calvinismo elas vão de encontro com os interesses do capitalismo. Valores como lucro, usura, visto como sinais de salvação, o espírito de poupar dinheiro, a ética de trabalho, o não desperdício, né? A liberdade, o individualismo, a busca pelo lucro através do trabalho, são valores protestantes que vão de encontro aos interesses do capitalismo. Isso explica o porquê que os países eminentemente protestantes prosperaram economicamente. É só olhar para todos os países da Europa. Os mais ferrados são os países eminentemente católicos: Portugal, Espanha e Roma, Itália. Todos os demais países prosperaram economicamente porque seguiram os preceitos, os valores do protestantismo. Vamos pegar o exemplo da América, Estados Unidos, colonizado por protestantes, os puritanos, calvinistas da Inglaterra. Estados Unidos se tornou uma potência econômica mundial, ou seja, os valores protestantes dos norte-americanos ajudaram a construir o capitalismo norte-americano. A partir do México abaixo, predominou-se o catolicismo. E o catolicismo sempre criticou o lucro e a usura, visto como sinais de pecado. O catolicismo diz que você deve ter uma vida regrada, de pobreza, para alcançar a sua salvação, uma vida de abnegação. E aí o Max Weber chegou à seguinte conclusão: olha, os países que adotaram o protestantismo prosperaram economicamente, enquanto os países que permaneceram no catolicismo ficaram atrasados. Porque o catolicismo condena o lucro e a usura, enquanto o protestantismo exalta o lucro e a usura como sinais de salvação. Entenderam essa ideia de Max Weber, galera? Tudo bem? Beleza, galera? Professor, Aham. teve alguém, tipo assim, que governa, no caso, né, o país, ou, enfim, o lugar, né? Pra, tipo assim, que meio que ele. Como é que eu posso falar? Tinha uma fé no protestantismo para poder aplicar aquilo que ele queria, que era, tipo, a questão do lucro, essas coisas, pro país, sei lá, ou pro próprio. De maneira Ou pro próprio. proposital? Tipo isso. Sim, tivemos vários exemplos, por exemplo, né?
Tivemos vários exemplos ao longo da história de reis que se converteram ao catolicismo para ter o apoio dos súditos. Se a gente for para a origem do próprio protestantismo, né, do calvinismo, né, na Suíça, quando os suíços abraçaram o calvinismo e romperam com a Igreja Católica, era proposital, porque os suíços eram todos burgueses, a maior parte da burguesia era suíça, que vivia do lucro e da usura, só que não encontrava salvação na Igreja Católica. Quando perceberam que João Calvino prometia a eles uma nova religião que dava salvação mediante o lucro e a usura, eles abraçaram essa religião. Então, sim, existem vários exemplos na história, em menor ou maior grau, de religiosos que preferiram o protestantismo em detrimento do catolicismo por questões de interesses econômicos, né? Com certeza. Beleza? Tudo bem? Beleza, professor. Obrigada. Dúvidas, galera? Perguntas? E aí, para a gente fechar aqui a ideia de Max Weber, o Max Weber ele vai chamar a nossa atenção para a modernidade. A partir da modernidade, depois da Revolução Industrial, depois da Revolução Francesa, ou seja, a partir da modernidade, o homem se torna um homem mais racional frente ao mundo. E essa maior racionalização do homem faz com que ele seja um homem que vai se desencantar pelo mundo. Ele vai abandonar todas aquelas formas místicas, religiosas de explicar o mundo. Antes da modernidade, chuva, Deus que quis. Não choveu, Deus que quis também. Depois da modernidade, o homem adota uma postura de racionalidade e desencantamento pelo mundo. Ele abandona as formas místicas e religiosas de explicar o mundo. Chuva? Deus? Não, para com isso. Temperatura elevada, a água evapora, forma-se de massa de ar quente e úmida, encontra uma massa de ar fria, precipitação, chuva. Pronto. Essa é a explicação racional para a chuva. Então, a partir da modernidade, ocorre um processo de desencantamento pelo mundo. Professor, 2 acontecimentos que marcam a modernidade, Revolução Industrial e Revolução Francesa. Segundo, Max Weber. E esse homem mais racional, ele tende a abandonar as religiões. E aí o Marx também, ele previu o fim das religiões. A pergunta que eu quero fazer para vocês, eles acertaram? Emile Durkheim e Max Weber acertaram? Não acertaram. E principalmente por quê? Porque vai acontecer uma das maiores tragédias da história humana, na verdade 2, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Os horrores da Primeira e Segunda Guerra Mundial fizeram com que os homens abraçassem as religiões. E é interessante notar como que em momentos de dor e sofrimento, as pessoas tendem elas não se tornam menos religiosas, pelo contrário, elas abraçam a religião. Então, durante as 2 maiores catástrofes do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a religiosidade entre os seres humanos, ela aumentou. E as religiões, elas tomaram ainda mais importância. Quer seja as religiões protestantes, quer seja as religiões evangélicas, né, ou quer seja o cristianismo, ou o islamismo, ou o judaísmo. Então, a partir dessas 2 maiores tragédias, as pessoas se tornaram ainda mais religiosas. Quer ver um outro exemplo? Entre todas as regiões do Brasil, a religião mais cristã do Brasil é o Nordeste. O lugar onde há mais religiosos, fervorosos, seguidores e praticantes é o Nordeste. Uma região semiárida de pobreza, miséria e fome, e as pessoas abraçam a religião. E por quê, professor? Porque a religião promete a essas pessoas salvação. Então, essas pessoas tendem a abraçar a religiosidade. Então, o Nordeste brasileiro, lugar de fome, tristeza, dor, seca, penúria, é um lugar de maior religiosidade. Se você pegar as 3 maiores religiões monoteístas da história, cristianismo, judaísmo e islamismo, elas nasceram no deserto. Essas 3 religiões nasceram em regiões desérticas, regiões de aridez, fome, seca, sede, dor, sofrimento. E elas resistiram a tudo isso e se desenvolveram e prosperaram, cresceram e são religiões predominantes hoje no mundo. Ou seja, tanto Emile Durkheim quanto Max Weber erraram. Tá? E para a gente fechar nossa aula de hoje, faltando aí um pouco mais de 14 minutos, Karl Marx. O Karl Marx, ele sempre deixou a religião em segundo plano. Primeiro porque ele era ateu, ele não acreditava em Deus, embora tenha nascido e foi criado numa família de judeus. Então ele se tornou ateu, né? E segundo porque para ele a realidade humana se encontra na vida material, ou seja, no mundo real, e não no mundo metafísico, no sagrado. Então ele desconsidera a possibilidade da religião.
E aí, segundo Marx, o que as religiões elas são? Elas são determinadas pela infraestrutura. Só lembrando, o Karl Marx ele compara a sociedade a uma casa, a um edifício, onde as bases dessa casa é a infraestrutura, e o que está construído em cima das bases é a superestrutura. E a religião faz parte da superestrutura. Se as bases são econômicas, a religião também busca o quê? Dinheiro. Pequenas igrejas, grandes negócios, né? Pastores milionários, padres que desviam dinheiro de obras de caridade. Isso não acontece, né, gente? Não acontece de jeito nenhum. Quem assistiu o Fantástico, agora mais recente, pode perceber um escândalo envolvendo uma paróquia lá de desvio de dinheiro de pessoas que doavam, pessoas pobres, humildes, que teoricamente doaram milhões para aquela obra de caridade, né? Mas, enfim. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que, segundo Marx, a religião, ela é o quê? Ela faz parte da força conservadora, ou seja, da classe burguesa, e ela é tão somente um instrumento de dominação, que anestesia, entorpece a consciência do indivíduo, através da promessa de salvação. Então, o indivíduo que segue uma religião, segundo Marx, é um indivíduo alienado. O próprio Marx teria dito a famosa frase no livro Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, que é a religião é o ópio do povo. O que é o ópio, professor? O ópio é uma droga extraída da papoula da Índia. Essa droga, ela deixa a pessoa zen, entorpecida, sabe? Deixa a pessoa, né, letárgica. E a pessoa não tem reação. A religião é mais ou menos isso, segundo Marx. A pessoa não age frente à miséria, à pobreza, à exploração. A pessoa simplesmente aceita a sua condição de miséria, pobreza e exploração sobre uma promessa, que segundo Marx é falsa, de salvação. Então, para Marx, a religião é um instrumento da classe dominante, é uma força conservadora, ela faz parte da ideologia dominante, ela ajuda na alienação dos indivíduos. Por isso que Karl Marx defendia o quê? Ele defendia uma revolução socialista e com o fim de todas as religiões. Karl Marx defendia um Estado ateísta. E é por isso que o cristianismo se posicionou contra o marxismo, porque o marxismo defendia um Estado ateu, sem religião. E aí a Igreja Católica Apostólica Romana, não só o catolicismo, como o protestantismo também, se posicionou contrário ao marxismo, porque, né, o Marx defendia o fim da religião. Tudo bem, galera? Perguntas? Dúvidas? Tranquilo, professor. Beleza? E aí nós entraríamos agora no conceito de secularização e mercantilização da fé, que são conceitos um pouquinho complexos na sociologia, eu vou demandar de um pouquinho mais de tempo para explicar para vocês. Nós temos aqui, faltando 10 minutinhos para a nossa aula, eu vou liberá-los cedo, acredito que vocês estão cansados, eu também estou cansado, né? Então eu vou liberar, vou fechar nossa aula para aqui, para a gente não entrar em uma linha de raciocínio e deixar quebrado, tá? Então a gente fecha os 3 principais pensadores no campo da sociologia e suas propostas, como que eles propuseram estudar a religião. Bem? Meninos, muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite, professor. Obrigada. Valeu, Boa professor. noite, professor. Obrigado. hein? Boa noite, professor. Valeu. Obrigada. Boa noite. Boa Amanhã noite, nós estamos professor. juntos na nossa aula de Obrigada, história, tá? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Beleza. Obrigada, professor.